Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. 9. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, ou ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor, nos termos do artigo 51, inciso 3 e 4 do caput 99, inciso 3 do caput ou 105, inciso 2 do caput desta lei, acrescidas em qualquer caso das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 desta lei. Parágrafo 1º. Não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação, os titulares de créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial, acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. Parágrafo 3º. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Parágrafo 4º. Qualquer deliberação prevista nesta lei, a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores, poderá ser substituída com idênticos efeitos por, inciso 1, termo de adesão firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no artigo 45-A desta lei. Inciso 2. Votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da Assembleia Geral de Credores, ou, inciso 3, outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Parágrafo 5. As deliberações nos formatos previstos no parágrafo 4º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade, somente quando manifestadamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Parágrafo 7º. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência da quantificação ou da classificação de créditos. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Titulares de créditos em garantia real. Título 3. Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.
Inciso 4º. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1º. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com o total de seu crédito, independentemente do valor. Parágrafo 2º. Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo, até o limite do valor do bem gravado, e com a classe prevista no inciso 3 do caput deste artigo, pelo restante do valor do seu crédito. Artigo 42. Considera-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea A do inciso 1 do caput do artigo 35 desta lei. A composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo ou termos do artigo 45 desta lei. Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge, ao parente consanguíneo ou afim, colateral até segundo grau, ascendente e descendente do devedor, do administrador, do sócio controlador, do membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes, da sociedade devedora e a sociedade em quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar.